Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos, nesse momento, dando início, em nome de Nosso Senhor Jesus, à live de hoje, o qual nós vamos falar baseado na Bíblia, mas não vou citar os textos, porque o que eu preciso de falar, quase que todos já sabem. O que acontece é que nós, seres humanos, quando as preocupações atacam para cima de nós temos esse hábito de esquecer outras coisas que talvez seria muito interessante para nós. E a situação do Evangelho no mundo, ela está sendo mais que ser desvendado que foram já dito, coisas que foram passadas por alguém, do que mesmo estar simplesmente com a Bíblia na mão. Falar da Bíblia não é assim um sistema obrigatório que esteja com ela apontando. Falar da Bíblia é ler, examinar, procurar ser revelado e depois falar. Porque quem procura as provas bíblicas, se são existentes, é a pessoa que fica em dúvida se é verdade ou é mentira, e isso ele se faz dentro da própria Bíblia, estudando-a, que isso não é nem assim uma escolha, quase que é um dever de toda pessoa seguidor de Deus examinar. Porque lemos vários tipos de livros. Às vezes assistimos várias modalidades de novelas, filmes em televisão, que eu já disse uma vez aqui que se torcer a televisão sai sangue. As nossas crianças que assistem essas coisas, uma vai ficar aterrorizada, a outra, porque não tem ninguém igual. Pensamentos são variados. Outra criança vai gostar do que viu. Principalmente ele se coloca sobre o mocinho do filme e aí futuramente isso fica gravado no cérebro dele que está em evolução. Ele vai querer fazer aquilo que ele viu ao longo da vida. Se vê os pais discutindo dentro de casa e tendo problema, um dia ele vai ter que casar. Quem é que sabe se ele achou feio aquilo e resolveu mudar? Ou se ele gostou de ter aquele comando da situação, que foi o pai ou a mãe? Então, são coisas plantadas, certo? Como? Se você preparar uma terra e não plantar nela a semente que você quer que seja posta ali, simplesmente não vai nascer. O que vai nascer ali, num campo bem preparado para plantações, é ervas daninhas, certo? Para poder obter bons resultados, temos que plantar coisas certas. E para plantar as coisas que dão certo, às vezes, vestigando, ainda erramos. E falamos a nós mesmos, eu não devia ter plantado essa semente, deveria ter plantado a outra de tal qualidade. Mas e se não investigar, fica pior. É por isso que tem agrônomo, que faz o exame da terra e vê o que realmente ela tem condição de produzir em alta escala. Eu sempre falo da morte, né? Algumas pessoas podem até se irritarem com isso. Lá vem essa pessoa falar de morte novamente. Sabe por quê? É porque a morte é a coisa mais certa, o acontecimento dela, inevitável, que existe debaixo do sol.
ela é certa em uma hora incerta. Por quê? Uma hora incerta. Porque tem pessoas que, se ele estiver muito bem, ele não vai lembrar da morte porque não vai ter tempo. Ele vai lembrar das coisas boas. Das coisas boas, né? E se ele estiver muito mal, às vezes até revoltado e sem pensar direito no que ele disse, ele diz assim, eu queria morrer. E alguns até arriscam, se matam. Não seria melhor que eu tivesse pensado na morte antes? Todo dia nós temos obrigação de pensar pelo menos 30 segundos que existe morte. E a Bíblia diz que ela passará por todos, não tem. Quem tiver vida, ele tem também a morte com ele. E com prazo exato. Faz tipo prazo de validade. Você entendeu? Mas que vai escapar dela, não. Então tem muitos dentro desse planeta, prezados ouvintes, da seguinte forma. Tem muitas pessoas, viu? Que estão confiados, e a Bíblia diz, muitos confiam nas riquezas, cavalos e carros, e a Bíblia diz. Tem muitos que, a febre dos bens que provoca a vida da pessoa, assim também como a pobreza provoca algo estranho na vida de uma pessoa, os bens também, ele faz a mesma coisa, ou até pior. Porque quem está sofrendo por ser pobre, ele não tem condições de fazer certas coisas que ele gostaria de fazer, que poderia ser uma maldade altíssima. Mas quem está muito bem, o que ele quiser fazer, ele faz porque tem poder aquisitivo, ou ele paga alguém para fazer, amigo. Você entendeu? Então aí surge a oportunidade mais de fazer o mal, ou se ele quiser fazer o bem, ele tem condições de fazer, ou seja, ele parece ser feliz, parece estar estabilizado, podendo fazer o que quer. Se eu não consigo fazer, eu pago quem faz, não é? Mas não lembra que cada segundo é um pouquinho para a chegada da morte. Ele vai caminhando sem prestar atenção ao rumo dela, né? E ela caminhando ao rumo dele, né? Mesma coisa de mão e contramão. Você levar aí na sua mão o seu veículo. Avista-se um carro que lá vem na mão dele, porém contra a sua, né? Na sua frente tem um carro. Quem fez teóricas para CNH sabe do que eu estou falando. Ele tem que se manter tal distância que ele aprendeu nas teóricas daquele carro que está na sua frente. Por quê? Porque não sabe se... Às vezes não dá nem para ele ver lá na frente, é um caminhão assim e tal, o que tem na frente que pode provocar ele dar uma freada brusca. Se a pessoa estiver muito perto, ele vai bater. E aí, por causa dos estudos das teóricas, o culpado é quem bateu na traseira. Certo? Será que não seria também culpado o que tirou a visão do outro? Não. Tiraram a culpa dele, porque na realidade ele está na frente. Mas tem um estudo que fala para o outro não se aproximar tanto. Já por causa disso. E então, essa pessoa resolve podar. Está andando devagar e ele quer mais pressa. Ele não presta atenção nos sinais. Ele olha lá na frente, ele vê o carro, parece que distância. Por isso que tem placa. Em dúvida, não ultrapasse.
Porque sempre a gente tem aquela dúvida na hora de ultrapassar. Você que talvez seja motorista, também você sabe. A gente fica, vou ou não vou? Será que dá ou não dá? E tem pessoas que simplesmente, porque a pista está livre aqui próximo a ele só vira, dá sinal e entra na pista do outro. Ele esquece que ele está numa velocidade, digamos, vou por baixo. Eles não andam só nisso na estrada. 80 km por hora. Mas ele não sabe se o outro que está vindo lá está vindo a 180 ou a 150. Porque ele não consegue. Olhando lá, ele não consegue. Então, ele fica impossibilitado de saber a rapidez com que aquele carro vai chegar a ele, unido a mais 80 km, porque ele está correndo para o lado do carro. O que estava longe passa a ser perto. Não dá tempo dele sair fora ou terminar de fazer a poda do que está na sua frente. Isso é a maioria dos desastres são provocados assim, né? Então, aí é que vem o problema. Mortes na rua, por exemplo. Quem pode provar que a pessoa, só por ter uma CNH, ele é bom caráter? Porque andar desordenadamente na frente das indicações das leis é mau caráter. Porque ele não está pensando no estrago que ele pode fazer. Agora vamos jogar um pouco da culpa no pedestre. O pedestre, como Jesus já avisou para não confiar em ninguém, ele disse, não põe na mão do homem sua confiança. Você vê um carro vindo, você está na sua mão. Eu posso entrar, o carro está longe. Aquele lado lá é contramão para o outro. E quem mata geralmente as pessoas ou dá batidas horríveis dentro da cidade são exatamente o que vem na contramão, aquela que você não olhou. Porque não precisava. Você estava certo. Mas aí vem aquele mau caráter na contramão, num local que não devia ser dele, agora pelo menos, e é esse que mata. O certo é não confiar nem na mão e nem na contramão. Porque você pode estar respeitando, mas o outro não. E aí? Você vai entrar com toda a confiança, até andando devagar. Porque você está vendo que está certo. Mas o outro irresponsável que está vendo, ele deixou de saber o que é certo e o que é errado. Então, os que matam as pessoas, os que batem dentro de uma cidade, não são totalmente, às vezes há um descuido, às vezes passa mal no volante, alguma coisa assim, certo? Existe essa possibilidade, mas geralmente são os mau caráteres, que mesmo tendo feito os testes e tudo, mas ele nem quis aprender nada disso. Ele só quis pegar uma CNH na mão e poder ter direito de fazer tal coisa. Formam-se um juiz, certo? Passa para a mão dele o direito de julgar. Às vezes, não estou generalizando, e não estou falando contra lei nenhuma. Eu já nem ando olhando essas coisas, eu olho a minha lei. Eu vou pelo meu caráter. Você está vendo julgar alguém, condenando alguém, e às vezes está fora do seu alcance, em 2 pontos. Ele está precisando de ser julgado, em vez de julgar. Mas aquele canudo que ele pegou lá, certo? Na sua formatura, dá-lhe o direito de impor cadeias a inocentes e libertar pessoas do mal. Você viu aí? Quer dizer, eu sou formado para praticar erros.
Está vendo aí a consequência da coisa? Agora vamos. Só que ele que eu estou dizendo, referindo algo em alguém que seja assim. Não estou falando da lei totalmente em si. Pelo amor de Deus. Porque nós estamos vivendo um momento agora, meu amigo, que até para falar a Deus você vai ter que ter cuidado. Que tem alguém que não gosta dele. É inimigo dele. Se você falar bem, ele te acaba com você. Porque ele formou, ele tem um canudo na mão. Ou seja, está preparado para acabar com a sua vida, se ele quiser. Tem aí imunidades. Então, aí só faltou para esse elemento que está nessa classe lembrar de uma coisa, que aquele canudo não vai livrar ele da velhice, não vai livrar ele da doença, não vai livrar ele do acidente inesperado, não vai livrar a família dele de uma tragédia e não vai livrar ele da morte. Aí vai reverter-se o caso. O juiz dos juízes, o Altíssimo, vai sentar ele, que antes sentou um réu na sua frente, ele vai ser o réu. Jesus disse, aquele que quiser ser maior, esse será o menor de todos. Não julgueis para que não sejais julgado, porque o juízo com que julgardes, sereis julgado. E o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Viu aí o que vai acontecer com esse juiz? Tem um juízo supremo, qual ele nem acredita. Só que ele esquece que vai morrer. Ele esquece que hoje ele é um juiz julgando, amanhã está numa cadeira de roda. A própria vida dele vai ser julgada, ou ele está imune disso. Ele tem imunidade para praticar os erros que ele quiser, mas não tem imunidade para fugir da mão do Altíssimo, da mão de Deus, que é o seu juizado já está decretado, segundo a maneira com que você julgou. Sereis julgados, disse Jesus. Vamos na advocacia. Ensina o seu cliente. Você fala assim, mente assim, faz desse jeito, que nós enganamos a galera. Procura uns testemunhas falsos. Não estou condenando todos não, viu? No meio dessa raça toda de advogados, que formaram, tiveram seu curso, o seu trabalho para chegar a esse direito, tem pessoas, pelo menos, tentando fazer o bem. Mas também tem um criativo. Esse que manda o seu cliente arrumar uma testemunha que nunca nem viu ele, chega, dá para ele um dinheirinho, que dá tudo certo. Diga que eu estou mentindo, mas diga diante de Deus. Eu acredito até que advogado não devia ter uma religião. Sabe por quê? Porque ele, uma hora, ele vai ter que misturar as coisas. Eu conheço um advogado que passou a ser cristão, ele teve que largar a igreja. Perguntasse para ele, que ele até já faleceu, perguntasse para ele por que ele saiu, que ele falou isso, que não dava para ele, trabalhando de advogado, pregar lá na igreja. E ele era um pastor. Você viu que decisão bonita? A decisão de se dar bem no futuro ou na trajetória da vida é nossa. Não é o compadre, não é a comadre, não é o pastor, não é o padre, não é as leis do país. Nós temos que obedecê-la, mas não temos que fazer o que ela ordena. Porque Jesus morreu por isso. Porque eles queriam que Jesus fizesse o que aquele bando de fariseus faziam. Eles cobravam imposto, vendiam os filhos das pessoas, espancavam até a morte, apedrejavam as pessoas e queria que Jesus pregasse esse mesmo sistema. E ele veio aqui para falar a verdade. Ele não era Deus de mentira. Aí mataram. Não é assim que faz em nosso país e em outros países? Tem alguém importunando,
eu tenho dinheiro, eu acabo com ele. Se formam aquelas facções, aquelas quadrilhas. Não é assim que acontece? Pois é. Era isso que aconteceu desde a época de Jesus. Porque junto com Jesus já andava um ladrão. Imagina. Ele falou, Judas Iscariotes, Jesus falou. Ele está reclamando dessa essência que está sendo derramada na minha cabeça por essa mulher, não porque eu tenho dó de pobre. É porque ele é acostumado a roubar tudo que põe. Ele é um tesoureiro das pessoas que bancam o evangelho. E ele rouba, põe na sacola e rouba. Ou eu estou mentindo. Os leitores bíblicos sabem disso, está nos evangelhos. Então, não aceitando, como nós livramos dele? Armando ciladas. Armava daqui, armava dali, não dava certo, porque não era o tempo dele ir embora. Aí até que um dia ele chegou, hoje o Filho do Homem será entregue. Quer dizer, hoje eles vão conseguir, que o reino das trevas já se aproxima. E os meus dias terminam aqui. Certo? Então, muitas vezes, por dizer a verdade, a pessoa é morta. Qual a solução? Advogados, a vocês os meus respeitos pelo trabalho que tiveram na sua formatura. Mas eu não posso deixar de falar isso. Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Me deixe dizer. Eu não sou nada contra vocês, certo? Contra as leis desse país que até o momento está desgovernado, certo? Eu não tenho nada contra ninguém, eu tenho contra os meus erros que eu tenho que consertar para me melhorar, se eu quiser ter um final feliz, porque o juízo será sem misericórdia. E não duvide, você está vendo as profecias que os cristãos estão falando da Bíblia aí, você está, que nem, às vezes nem gosta de Deus, você está vendo cumprir tudo, certo? Aos desastres aí que chamam revolta da natureza, é por causa do efeito não sei o quê. Efeito coisa nenhuma. É o fim, entendeu? É o cumprimento de um que nunca mentiu, de um que fez tudo isso aqui e não é glorificado pelas coisas maravilhosas que ele fez. Os homens escolheram o mau caminho. Entre aspas, certo? E aí você, advogado, eu vou dizer para você o seguinte, no maior respeito à sua formatura, certo? Quando você for julgar alguém, use a estratégia da verdade. Eu, se fosse no seu lugar, eu não pegava para defender bandido. Porque aquele que faz isso é convivente com os erros daquele outro. Eu não estou te condenando, faça da sua profissão o que você quiser, certo? Porque se for para mim falar nesse canal para falar besteira e não falar a verdade, eu paro de falar, entendeu? Eu não mexo mais com isso. Porque eu estou falando nesse canal porque eu tenho o direito de falar. Agora, se tira o meu direito também, fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Olha, não esqueça, viu? Jesus, a Bíblia diz que hoje ele é advogado. Você acha que ele é menor que você ou maior? Faça um exame. Aí ele continua o Evangelho dizendo, mas um dia ele virá como juiz. O advogado igual a você no termo de pronúncia, advogado. Mas está muito acima do que você, e um dia adivinha quem é que vai julgar você? Esse advogado. E ele não vai chamar testemunha falsa, não. Certo? Ele não vai usar de estratégia por ser um crânio dentro da sua área. Ele não vai usar isso. Ele sabe o seu pensamento, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esse advogado. E você vai ter uma surpresa muito grande. De um dia ele está trajando uma toga. Com aquele martelinho na mão de anunciar o condenado. E você jamais esperou que de advogado
fazendo o bem ou o mal, não estou condenando todos os advogados, eu já disse, que não é possível que vão ficar com raiva de mim de eu estar passando o perigo. Não é possível. Ainda mais você que é formado, estudado. Que isso? É claro que se você for do bem, você vai pensar melhor. Ele não precisa ter as suas estratégias para salvar alguém ou condenar. Ele só faz aquele ritual porque as coisas da terra são semelhantes às do céu. Parece, só que anda em sentidos diferentes. Aí é você que vai estar sentado para ser julgado. E agora não mais com advogado com estratégia, mas com um juízo final. E você vai estar deparado diante que era advogado, advogava as causas, assim parecido com você. Hoje, ou amanhã, ou o dia que for, que virá esse dia. Ah, mas até lá, digamos que alguém tenha essa audácia. Eu já morri, sei lá quando, se isso é verdade ou não é. É melhor você pensar que é verdade do que você pensar que é mentira. Você entendeu? Porque mesmo que morremos, tenhamos que apresentar diante daquele trono, sem exceção de nenhum, e você vai estar lá, certo? Não tem por onde correr. É esse evangelho que esse mundo está passando de hora de que os pregadores preguem, certo? É o evangelho do reino chamado por Cristo. É esse evangelho que entra no mundo das leis poderosa, arriscando ser até abatido. É um evangelho que Jesus pregava, dizendo a verdade. Ele mesmo disse, bem-aventurado aquele que jura ou que fala, por exemplo, e mesmo com o dano seu, não muda. Fala a verdade e deixa ver o que acontece. Ele, antes de ir embora, ele disse, eles foram contra mim e vai contra vós. Por dizer a verdade. Isso não me assusta. Que esses dias atrás eu tive um dos meus vídeos cortado. E eu nunca falei, eu nunca citei nada ao mal nas minhas palavras. Às vezes parece que eu falo duro e sem direito de falar, porque para poder falar tem direito se eu tiver o canudo na mão, que alguém passou. Aí eu posso pintar, bordar, pisar e fazer o que eu quiser. Eu formei para isso, mas eu não faria isso. Eu não faria. Se eu tivesse a maior das formaturas, os maiores do direito, eu não faria, porque eu posso ir por uma cadeira de roda amanhã e posso sofrer um aneurisma e alguém ter que pôr alimento na minha boca. Quem é que pode apostar aí? Eu aposto que eu não. Quem é que pode fazer isso? Quantos famosos que morreram e atrapalham até a gente assistir alguma coisa na televisão, que a gente quer ver como está o nosso país? Morre aí um famoso aí, não vou citar o nome de ninguém, que se dane esse pessoal. Olha aqui, morre lá na Inglaterra, atrapalha a minha televisão aqui em casa. Passa semanas falando naquele cara que viveu a vida de Deus e não, certo? E aí eu tenho que continuar falando o quê? Mentira? Eu tenho que continuar falando que estão certo? Eu não posso, amigo ouvinte. E também, eu só peço perdão se você me entender diferente. Mas eu sei que você, sendo estudado e formado, você vai entender melhor do que eu. E vai saber que eu não estou te provocando. Eu estou te alertando, coisa que um amigo faz para o outro, embora você não me conhecendo pessoalmente e eu também não conhecendo. E muito menos a sua intimidade. E você também muito menos a minha. Então, se eu estou falando, não é por dinheiro. Eu não ganho dinheiro com isso, mas eu ganho.
em passar a verdade, foi o que Jesus me recomendou. Foi o que Paulo me recomendou. Direis a todo mundo a verdade. Não useis as coisas de Deus como negócio. De graça recebestes, de graça dai. Eu estou procurando o meu escape e tentando passar para você, no maior carinho do mundo, mesmo que pareça agressão, o melhor escape, enquanto há tempo. Porque se ainda faltar um minuto para que você entre nisso, que nós moramos no meio do perigo, no meio dos acidentes, tem carros, tem bala perdida, tem criações de falsos amigos, tem apunhalamento pelas costas, tem enganos, tem assaltos, tem chacina, tem tudo aonde você e eu está vivendo. Então não temos possibilidade de falar 100% estou imune, certo? Está imune das leis que existem aqui, mas Deus nunca colocou imunidade para pessoas erradas. Senhor, meu Pai, eu tenho, Senhor, pedido em favor das pessoas. E quero pedir às mesmas pessoas que está vendo e sendo revelado do que eu estou querendo dizer, que coloque o like, e se inscreva no canal, compartilhe, que me ajude, porque eu não faço propaganda do que estou fazendo, eu estou tentando melhorar a minha vida e a sua. Se alguma coisa te alertou nisso que eu disse hoje, você navegando se encontrar com isso, tira para você a parte que te interessa. Pode condenar outras que você não concorda, porque não somos iguais. Eu aceito críticas, certo? Porque com elas eu posso até aprender. Apesar de que o que eu falo, primeiro eu analiso e peço revelações. Mas não tem aqui pessoas intocáveis que só acertam. Todos aqui erram ou acertam. Por isso que eu não tenho condenado ninguém nessas minhas palavras. Porque ninguém é perfeito. Se fosse, não estava aqui na terra. Agradeço os bons espíritos, anjos que te rodeiam, que abençoe a tua casa, no que for possível, e a nossa, com boas energias e revelações, sabedoria de Deus. E agradecemos a Deus acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.